registra sob alerta da ONU, na figura do senhor João Pablo, sobre reforma trabalhista. João Pablo é perito da ONU. O perito independente sobre dívida externa e direitos humanos da ONU, João Pablo, alerta sobre a reforma trabalhista. Segundo ele, o ajuste trabalhista não funciona. Redução de direitos aumenta a desigualdade e não melhora economia nenhuma, nem gera emprego. Experiência mundial mostra isso. Um grande número de países embarcou nos últimos anos em reforma de políticas e normas trabalhistas no sentido de austeridade, com o objetivo de superar contextos econômicos recessivos ou prevenir crises financeiras. O resultado foi zero. Aumentou o desemprego e aumentou o arroxo sobre as camadas mais vulneráveis. Diante das reformas laborais em vigor e tomado por base a discussão no Brasil, gostaria de contribuir, diz João Pablo, para o debate com algumas ideias que apresentei em março deste ano em relatório anual no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Geralmente, essas reformas consistem em congelar direitos, reduzir salários, aumentar a jornada de trabalho, impor contratos precários, limitar os seguros para acidentes ou doenças ocupacionais, facilitar demissões e reduzir o número de funcionários. Também se inclui as reformas que afetarão o sistema de negociação coletiva, por exemplo, restringindo o alcance dos acordos coletivos setoriais e a negociação no âmbito do local do trabalho, ou permitindo negociação com representantes alheios aos sindicatos, como é o caso dessa reforma, que trabalha muito com os acordos individuais. Sob pressão, o trabalhador terá que se submeter à vontade do empregador. Existe alguma evidência empírica de que a situação dos trabalhadores e dos empregados ou da economia em geral melhore graças ao enfraquecimento dos direitos individuais e coletivo de trabalho? Ele pergunta. Claro que não. São muitos exemplos que demonstram que tais reformas contribuíram para aumentar, sim, aí sim, a desigualdade, a precarização, a informalização do emprego, estimulam, inclusive, a discriminação no mercado de trabalho contra mulheres, jovens, idosos e outras pessoas pertencentes aos grupos sociais marginalizados, negros, ciganos, índios, deficientes e outro, diminuindo a proteção social dos trabalhadores. A ideia de que, em termos gerais, o direito trabalhista se exerce em detrimento do desenvolvimento econômico tem sido questionada, tanto no aspecto teórico como no plano empírico. E já se tem demonstrado de forma mais concreta que as reformas trabalhistas promovidas pelas políticas de austeridade geralmente não levam a nada, não contribuem para a recuperação econômica e muito menos para o social. Essas reformas não melhoram os resultados econômicos. Pelo contrário, diz ele, causam graves prejuízos aos trabalhadores que seguirão sentindo seus efeitos por muitos e muitos anos. A desregulamentação do mercado de trabalho não favorece o crescimento nem o emprego, repete ele. Em um número cada vez maior se vem assinalando que as leis trabalhistas têm efeitos econômicos positivos, entre outras coisas, para a produtividade e a inovação. Os especialistas têm demonstrado uma série de funções da legislação laboral que favorece a eficiência da economia em vez de prejudicá-la. Entre outras coisas, a legislação trabalhista promove a planificação econômica tanto dentro da empresa quanto no mercado. Além disso, as leis referentes ao salário mínimo ou à proteção contra demissões frequentemente incentivam aos empregadores a utilizar mão de obra de modo mais eficiente, investir em tecnologia e esforçar-se para a sua organização. Ou seja, não é demitindo, não é precarizando, não é atingindo os mais vulneráveis que você vai resolver o problema da economia de um país. Leis trabalhistas, dizem eles,
também contribui para a estabilização da demanda em época de recessão. Reconhece-se com frequência de que a legislação trabalhista ajuda a corrigir as falhas do mercado e assumir um papel anticíclico. Os efeitos econômicos de uma legislação trabalhista robusta têm aspectos positivo sobre a distribuição de renda. Por exemplo, em uma análise de dados de 20 países da OCDE, não se encontrou nenhuma ligação entre o enfraquecimento das instituições do mercado de trabalho e uma redução do emprego, enquanto se pode verificar que havia correlação, sim, entre a negociação coletiva e o desemprego inferior. Outros estudos demonstram que as normas laborais geram efeitos produtivos, aumenta a produtividade e aumenta o emprego. Existe uma correlação positiva a longo prazo entre a legislação laboral, incluindo a regulamentação que protege os trabalhadores contra as dispensas imotivadas e buscando, com certeza, a interna discussão da produtividade. Além disso, os dados mostram que uma jornada de trabalho mais curta implica em correspondente aumento, aí sim, de produtividade por hora do trabalho, menos acidentes, mais renda para a economia. Chegou-se às conclusões semelhantes sobre o impacto de certas normas laborais na abertura de novos empregos. De acordo com uma análise relativa a 4 países, ainda a OCDE, realizada em setembro de 2002, um alto grau de proteção contra a demissão arbitrária incentivou a capacitação entre os empregados. No que diz respeito aos países em desenvolvimento, os elementos que apontam para o impacto negativo da proteção laboral no desempenho econômico de um país parecem poucos contundentes. O estudo sobre o Brasil, por exemplo, indicam que a desregulamentação do mercado do trabalho parece ter sido reduzido às elasticidades do emprego, ao invés de aumentá-las. Em um nível macroeconômico, parece claro que a pressão para a flexibilização dos mercados de trabalho, a fim de promover o crescimento impulsionado pelas exportações, leva à redução do consumo de exportações líquidas e, consequentemente, leva ao desemprego. A redução nas receitas de grandes setores da população resultante de reforma, de flexibilização da legislação trabalhista, provoca uma contração da demanda, o que acaba agravando a crise e aumentando o desemprego. Quem viver, verá. Quem viver, verá. As crises econômicas e financeiras não são o resultado de uma regulamentação excessiva do trabalho, motivo pelo qual a desregulamentação laboral não ajuda a superá-las. De fato, as reformas trabalhistas adotadas nos últimos anos, no contexto das políticas de austeridade, não parecem ter ajudado país nenhum. Os países não foram ajudados a se recuperar, nem permitindo a restauração, um acesso ao emprego, um nível equivalente à fase pré-crise. Em vez disso, senhora presidenta, eles minaram o direito trabalhista e outros direitos sociais consagrados no direito internacional e nacional. O que realmente é necessário para promover o crescimento inclusivo são medidas de reforma baseada no conteúdo normativo do direito trabalhista, consagrado no direito internacional e nos direitos humanos, que fomentem a igualdade de gênero, favoreçam o emprego, proporcionem melhores oportunidades aos grupos de pessoas marginalizadas para exercerem esse direito. Concluindo, se a destruição do direito trabalhista não leva a benefícios justificáveis, sequer para os que estão fora do mercado de trabalho, e se a redução do direito trabalhista não permite maior gozo dos direitos econômicos e sociais de todos e todas, nem impulsiona recuperação econômica, tais medidas regressivas não podem ser consideradas respostas admissíveis para a crise econômica ou financeira.
Termino com a última frase. Isso reforça a ideia de que outros fatores estão por trás das reformas da desregulamentação e de destruição das normas do trabalho, como o viés ideológico e as intenções não declaradas de adotar medidas regressivas em matérias de distribuição. Em resumo, eu fecho assinando embaixo os dois documentos, e se tudo está sendo pregado no Brasil hoje, como eu vi na audiência hoje pela manhã, com os trabalhadores rurais, com certeza nós estaremos revogando a Lei Áurea e voltando ao tempo da escravidão. É lamentável que a gente, senadora Gleisi Hoffmann, querida presidente do nosso partido, a gente esteja vivendo isso. É com muita tristeza. Eu espero que amanhã a reforma trabalhista não seja aprovada na Comissão de Economia. Mas lembrar, temos ainda assuntos sociais e temos CCJ. E vamos fazer o debate em todas as comissões. Destaques, emendas e votos separados.